Eu sempre fui apaixonada por pedalar, é uma daquelas coisas que me faz sentir viva, como se o mundo inteiro estivesse em movimento e eu fosse parte dele, sem pressa, sem peso. Todas as manhãs cedinho, eu cruzava o Parque Ibirapuera, ali pertinho de casa, com a minha bicicleta Caloi vermelha. A mesma que meu pai me deu de aniversário já fazia alguns anos. Agora meio velhinha, mas ainda fiel. O ar fresco da manhã de sábado, o som dos passos das pessoas correndo e o cheiro de grama recém-cortada eram o suficiente para me fazer sorrir. Naquele dia, escolhi um vestido florido de alcinhas, bem soltinho, que balançava com o vento enquanto eu pedalava, revelando a cada movimento minhas coxas bronzeadas pelo sol do verão paulistano. Nos pés, meus velhos tênis All-Star brancos, já surrados, mas confortáveis, e que combinavam perfeitamente com a minha bicicleta e com a liberdade que eu sentia. Mas tinha algo que me intrigava há semanas. Bem naquela parte do parque onde havia um banco debaixo de uma árvore frondosa de pau-brasil, sentado quase todos os dias, estava ele. Um homem de cabelos castanhos bagunçados pelo vento, sempre vestindo roupas simples, jeans e camisetas básicas, com fones de ouvido enormes que pareciam engolir suas orelhas. Ele nunca olhava diretamente para mim, mas eu o via pelo canto dos olhos enquanto pedalava. Às vezes ele balançava a cabeça levemente ao ritmo da música, outras vezes, fechava os olhos como se o mundo lá fora não existisse. Nunca trocamos mais do que um aceno rápido. Eu chegava, ele estava lá. Eu saía, ele continuava imóvel. Até aquele dia. Estava pedalando como de costume, sentindo o sol aquecer minhas costas quando passei por ele. Fiz o mesmo gesto de sempre, um oi breve acompanhado de um sorriso automático. Mas foi então que aconteceu, tão rápido que mal tive tempo de reagir. Um vira-lata caramelo peludo surgiu correndo à minha frente, vindo sabe-se lá de onde. Desviei bruscamente, girando o guidão para a direita, mas perdi o controle. Antes que pudesse perceber, estava voando sobre a bicicleta e caindo quase de cara no chão. O impacto foi doloroso e humilhante. Meu joelho esquerdo bateu contra o chão duro e o cotovelo direito raspou no piso áspero. Fiquei ali caída, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Queria desaparecer, enfiar-me no chão e sumir dali. Senti minhas bochechas queimarem de vergonha quando ouvi passos apressados vindo em minha direção. Ei, você está bem? Era ele. Ricardo. A voz era calma, mas carregava um tom de preocupação genuína. Levantei o rosto devagar, tentando recuperar alguma dignidade. Ele estava agachado ao meu lado, segurando minha bicicleta torta e me observando com olhos castanhos atentos. Sua camiseta simples que antes parecia folgada, agora delineava os músculos do seu peito e braços enquanto ele se curvava para me ajudar. Eu senti um calor subindo pelo meu corpo que nada tinha a ver com o sol. Sim, acho que sim, respondi gaguejando. Tentei me levantar, mas meu joelho latejava. O vestido estava um pouco amassado e sujo de terra, mas por sorte não rasgou. Espere, vou te ajudar. Ele estendeu a mão e eu hesitei por um segundo antes de aceitar. Seus dedos eram firmes, quentes e aquilo me desconcertou ainda mais. A leve aspereza das suas digitais contra a minha palma era inesperada e estranhamente excitante. Ele me ajudou a ficar de pé, analisando rapidamente meus arranhões. Seus olhos castanhos, antes apenas atentos, agora passavam por mim com uma curiosidade quase tátil, demorando-se em meu joelho ralado e por um instante, subindo pelas minhas pernas até o decote do meu vestido. Um arrepio suave percorreu minha espinha. Parece que foi só um susto, disse com um sorriso tranquilo. Mas essa bicicleta, bom, acho que ela não vai andar muito bem depois disso. Olhei para minha fiel companheira. A roda da frente estava torta, dobrada em um ângulo estranho depois de bater no meio-fio. Suspirei. Ah, droga! Ricardo riu baixinho, e seu riso era contagiante. Não consegui evitar o pequeno sorriso que escapava dos meus lábios. Você tem sorte de estar bem. Essa queda poderia ter sido pior, verdade? E obrigada por você estar aqui para me ajudar, brinquei, tentando aliviar a tensão. Meu coração batia um pouco mais rápido, mas agora não era só pela queda. Bom, fico feliz em ajudar. Ele coçou a nuca, claramente constrangido, mas havia um brilho nos seus olhos que me dizia que ele também estava gostando da situação inusitada. Escuta, se precisar de ajuda para consertar isso, conheço um lugar que faz ótimos reparos. Aquilo me pegou de surpresa. Não esperava que ele oferecesse ajuda, mas também não queria recusar.
Havia algo nele, além do jeito gentil, que me deixava confortável e curiosamente interessada. O contraste entre sua timidez e a força de suas mãos, que ainda pareciam vibrar na minha, era algo que eu queria explorar. Sério? Isso seria ótimo, obrigada. Nos próximos minutos caminhamos juntos até a oficina que Ricardo mencionou. Ele empurrava minha bicicleta enquanto conversávamos sobre trivialidades. O clima, o parque, a música que ele estava ouvindo. Cada palavra que saía de sua boca parecia natural, fácil. Seus ombros estavam tão perto dos meus que eu podia sentir o calor que emanava dele, e a cada passo, o tecido da sua camiseta roçava levemente meu braço, um toque casual, mas que me deixava com os nervos à flor da pele. Quando chegamos à oficina do Zé ali perto, o dono prometeu que a bike estaria pronta em algumas horas. Enquanto voltávamos, Ricardo me convidou para sentar ali na praça com ele. Eu já sentia que não tinha nada a perder, já tinha passado tanta vergonha do tombo mesmo, então aceitei sem pensar duas vezes. A luz do sol da manhã, filtrada pelas folhas da árvore, criava um jogo de sombras que caía sobre nós, tornando o momento ainda mais íntimo. Nossas conversas fluíram sem esforço, as palavras rolavam como água, e cada olhar que ele me lançava parecia carregar algo mais profundo. Havia uma curiosidade mútua, uma vontade de desvendar o que havia por trás dos sorrisos e das palavras banais. Eu podia sentir o leve cheiro do seu perfume, misturado com o suor discreto do exercício matinal, um aroma que me atraía de uma forma que eu não conseguia explicar. Ele também notou o perfume doce floral que exalava do meu cabelo, pois seus olhos se fixaram ali por um momento. Percebi que aquele encontro casual estava se transformando em algo diferente, algo especial. O tempo voava quando estava na companhia dele. Eu gostava de observá-lo enquanto ele falava, a forma como seus olhos brilhavam, como suas mãos se moviam para enfatizar algo. Cada movimento, cada gesto dele me fascinava. Eu sentia uma leveza no peito, como se estivesse flutuando. Era uma sensação que eu ansiava, uma liberdade que transcendia a simples pedalada. Ainda antes do meio-dia, resolvemos voltar à oficina do Zé para saber da bicicleta. O dono da loja me garantiu que a bike estaria pronta até o meio-dia, no máximo. Enquanto esperávamos, a conversa com Ricardo se aprofundava. Falamos sobre nossos sonhos, medos, paixões. Descobri que ele era um artista plástico, sempre com um caderno de esboços e lápis à mão, e que a música nos fones era a inspiração para suas criações. Ele me falou sobre suas telas cheias de cores vibrantes, sobre a liberdade que sentia ao criar, e eu senti uma conexão ainda mais forte. Ele, um homem que buscava a liberdade na arte, eu, que a encontrava sobre duas rodas. E você, Sabrina? O que te move além da bicicleta? Ele perguntou com aqueles olhos castanhos fixos nos meus, como se pudesse ver a minha alma. Senti um calor no peito. Era a primeira vez em muito tempo que alguém me perguntava algo tão profundo de uma forma tão sincera. Eu falei sobre meu trabalho como paisagista, sobre o prazer de transformar espaços, de trazer a natureza para o caos da cidade grande. Descreve a sensação de moldar a terra, de ver uma semente virar uma árvore, de criar um oásis de paz. Ele me ouvia com uma atenção que me fazia sentir única e especial. Finalmente Zé, o dono da oficina, me entregou a bike com a roda da frente perfeitamente alinhada. Ricardo insistiu em pagar pelo conserto, argumentando que tinha sido culpa dele me distrair, uma desculpa boba, mas charmosa. Não é sua culpa eu ser uma tonta desastrada. Argumentei, mas ele não quis saber e continuou firme em assumir o pagamento do reparo. Seus dedos roçaram os meus quando ele me entregou a nota fiscal, um toque que me deixou arrepiada. Era eletricidade pura. Bom, agora você já pode ir para casa, né? Ele perguntou, inclinando a cabeça levemente enquanto segurava a bicicleta para mim. Sua voz era suave, mas seus olhos me convidavam a ficar. Eu acho que sim, mas dessa vez vou tomar mais cuidado com os cachorros fujões. Sorri, sentindo uma leveza no peito que não experimentava havia muito tempo. Ele riu, e por um momento ficamos ali parados, olhando um para o outro. Não havia pressão, apenas uma conexão silenciosa que parecia crescer entre nós. Eu me peguei admirando o jeito como a luz do sol realçava o brilho em seus cabelos castanhos, a forma como seus lábios se curvavam em um sorriso tão genuíno. Moro aqui perto, se você quiser, podemos ir conversando mais um pouco. Falei meio sem jeito, mas já estava cada vez mais claro que nascia ali algo mais forte do que uma simples amizade.
Eu esperava que ele aceitasse, que prolongasse aquele momento que parecia tão certo. Claro! Ele respondeu sorridente. E lá fomos nós caminhando lado a lado, eu empurrando minha bicicleta, ele com as mãos nos bolsos, o olhar atento em tudo ao nosso redor, mas sempre voltando para mim. O silêncio entre nós não era incômodo, mas cheio de pequenas nuances, olhares furtivos, sorrisos trocados. Quando chegamos à portaria do meu prédio, antes de nos despedirmos, ele começou. Já que chegou até aqui, like no vídeo, inscrição no canal e comenta aí de onde você tá me assistindo. Leio tudo e adoro saber quem tá aí do outro lado. Ele fez uma pausa e seu tom mudou, ficando mais pessoal, mais íntimo. Sabrina disse hesitante, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu gostei muito de hoje, de conversar com você, de te conhecer melhor. E eu estava pensando, talvez a gente pudesse fazer isso de novo? Só nós dois, sem quedas ou rodas tortas dessa vez. Meu coração acelerou. Ele estava me convidando para sair de verdade. Eu queria isso, mas não tinha certeza se ele já iria tomar a iniciativa ou não. A expectativa me deixou sem ar por um segundo. Eu também gostei, respondi, tentando manter a calma, embora minhas mãos suadas traíssem meu nervosismo. E eu adoraria repetir, mas melhor mesmo sem bicicleta na próxima vez. Ele sorriu, e aquele sorriso era tão genuíno que fez meu estômago dar cambalhotas. Seus olhos brilhavam, e eu podia sentir a alegria contida nele. Combinado. Vou pensar em algo mais seguro, prometo. Ele piscou para mim, e eu senti um arrepio gostoso percorrer meu corpo. Era um convite aberto, e eu estava mais do que pronta para aceitar. A despedida foi breve, mas carregada de promessas não ditas. Eu subi para o meu apartamento com um sorriso bobo no rosto, já imaginando o próximo encontro. Nos dias seguintes, Ricardo e eu começamos a nos encontrar regularmente. Ele me levava para lugares que eu nunca imaginei ir, desde galerias de arte escondidas até cafés charmosos em becos antigos do centro. Cada encontro era uma nova descoberta, uma nova camada sendo revelada. Ele era atencioso, divertido e tinha um jeito de me fazer sentir especial sem precisar dizer nada. Eu adorava a forma como ele observava os detalhes, como me olhava nos olhos quando falava, como segurava a porta para mim, como parecia sempre saber o que me faria sorrir. Meus saltos altos preferidos, os vermelhos que faziam minhas pernas parecerem quilométricas, ganharam mais vida, pois a cada passo eu sentia seus olhos me acompanhando, admirando. Já trocávamos alguns beijos leves demorados que exploravam a boca e a promessa de algo mais. Mas íamos devagar. Eu era assim, gostava de ir aos poucos, conhecendo bem antes de firmar algo sério. Ele respeitava meu tempo, o que me deixava ainda mais à vontade. Nossos beijos eram um jogo de paciência, uma dança lenta que prometia uma melodia mais intensa no futuro. Eu gostava da expectativa, do mistério, da construção gradual dessa intimidade. A cada beijo sentia uma faísca, uma promessa de fogo que estava apenas começando a ser acesa. Foi em um domingo chuvoso, semanas depois do nosso primeiro encontro oficial, que algo mudou, algo maior. Eu estava em casa sozinha, lendo um livro naquele domingo onde todos tinham compromissos menos eu, quando recebi uma mensagem de Ricardo. Estou aqui embaixo no seu prédio. Posso subir? Fiquei surpresa. Não tínhamos combinado nada para aquele dia, e a chuva torrencial lá fora só aumentava minha curiosidade. Meus cabelos estavam soltos, caindo em ondas sobre meus ombros, e eu vestia apenas uma camiseta de algodão e shorts jeans bem curtos, que deixavam minhas pernas totalmente à mostra. Era um visual descontraído, mas que de alguma forma, me deixava ainda mais vulnerável e exposta à sua chegada. Fui encontrá-lo e lá estava ele, molhado da cabeça aos pés e com um sorriso meio tímido. Seus cabelos castanhos estavam mais escuros por estarem úmidos, grudados na testa, e a camiseta básica que vestia agora delineava seu corpo ainda mais, colada na pele pela chuva. O cheiro de chuva e do seu perfume amadeirado me atingiu em cheio, uma mistura inebriante. O que está fazendo aqui? Perguntei rindo enquanto o deixava entrar. Meus olhos percorriam seu corpo molhado, sentindo um desejo incontrolável de tocá-lo, de secá-lo. Bem, eu ia esperar até amanhã para te ver, mas a verdade é que não consegui. Mas não esperava essa chuva toda. Para compensar o fato de ter invadido seu domingo, ele me entregou uma caixa com meus chocolates favoritos, aqueles importados com recheio de licor de cereja, que ele sempre lembrava que eu adorava. Agradeci e rimos juntos enquanto eu pegava toalhas para ele se secar.
Eu observei enquanto ele enxugava o rosto, passando a toalha pelos cabelos, e cada movimento era elegante, natural. Acabei preparando uma tigela de pipoca e nos acomodamos no sofá, dividindo a pipoca e falando sobre nada importante. A chuva batia nas janelas, criando um som relaxante que parecia nos envolver em um mundo só nosso. Eu me senti completamente à vontade, como se não houvesse mais ninguém no mundo além de nós dois. O calor do corpo dele ao meu lado era reconfortante, e a cada toque acidental, um pequeno choque percorria meu corpo. Conforme o tempo passava, a atmosfera mudou. Os olhares eram mais longos, os sorrisos mais pessoais. Nossas mãos se encontraram no espaço entre nós, entrelaçadas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seus dedos eram quentes e firmes, um contraste delicioso com a maciez da minha pele. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Ele se inclinou um pouco mais, e eu senti sua respiração quente no meu pescoço. Eu queria te dizer uma coisa. O quê? Sussurrei, sentindo meu coração bater forte, quase saindo do peito. Que eu gosto de você. Muito. Desde aquele dia no parque. E cada momento que passo com você só me faz querer estar ainda mais perto. Aquelas palavras foram como um raio. Eu sabia que sentia algo por ele, mas ouvi-lo dizendo aquilo em voz alta foi avassalador. Meus dedos apertaram os dele, e eu me permiti sentir a intensidade daquele momento. Eu também gosto de você, Ricardo, respondi, minha voz quase um sussurro, mas cheia de significado. Mais do que eu esperava. Mas você sabe que eu demoro a me entregar de verdade em coisas novas, né? Disse meio receosa com medo de que minha hesitação o afastasse. Eu sei. E te dou todo o tempo que precisar para decidir se ainda estamos só nos conhecendo ou já somos algo mais. Mas eu acho que já sei, ele disse, um sorriso maroto nos lábios. Sabe mesmo? Retruquei, curiosa. Sim, ele falou, e nossos rostos se aproximaram lentamente, nossos olhos se encontrando, buscando permissão, até que nossos lábios finalmente se encontraram. O beijo foi cheio de carinho e promessas que começavam a ser cumpridas. Era o início que eu sabia que mudaria tudo. A chuva continuou caindo lá fora, e nós nos perdemos no momento, explorando cada toque, cada olhar. Era delicado, intenso e perfeito. Uma ligação especial como nunca havia sentido antes. Era como se eu tivesse encontrado um porto seguro em meio a uma tempestade. Eu não precisava ter pressa, mas ao mesmo tempo, abandonava qualquer hesitação. Seus lábios eram macios, seu cheiro me envolvia. E eu me entreguei completamente àquele beijo. Senti a língua dele roçar a minha, um convite silencioso, e eu respondi com a mesma intensidade. Sabrina, ele murmurou, sua voz baixa e rouca, carregada de emoção. Você é tudo que eu sempre quis. Você sabe disso, né? Ele parecia vulnerável, e isso só me fez querer protegê-lo ainda mais. Eu sorri, corando levemente, mas não respondi com palavras. Ele entendia tudo, não precisávamos nos explicar. Havia uma ternura que fez meu coração apertar. Era como se o intuito dele fosse cuidadosamente pensado para me fazer sentir segura, amada e à vontade. Isso tornava tudo tão significativo. Ele tirou meu cabelo do rosto, olhou profundamente nos meus olhos. Eu balancei a cabeça suavemente, sem formar palavras. Não havia necessidade. Aquilo era certo. Ele era especial, merecedor de tudo, de todo o meu amor. Havia uma confiança silenciosa entre nós, algo que ia além e sempre garantia que eu estivesse confortável, que eu me sentisse no controle. E isso, mais do que qualquer outra coisa, fazia com que eu quisesse entregar tudo de mim. Eu sentia cada centímetro da minha pele formigar sob o seu olhar, sob a sua proximidade. O toque suave dos seus dedos na minha nuca, o calor da sua palma na minha cintura. Eu gosto de como você confia em mim. Sua voz, tão baixa contra meu ouvido, era bonita. Eu sorri, sentindo minhas defesas, que já se dissolveram completamente há muito tempo. Havia algo na forma como ele falava, ele tinha esse jeito de transformar tudo em algo monumental. Seus olhos nunca deixaram os meus por muito tempo, como se buscasse permissão para cada instante. E então ele sussurrou, você me ama mesmo? Eu hesitei por um momento, mas depois sorri. Você já sabe, respondi, minha voz quase inaudível, mas cheia de significado. Ele sorriu de volta, aquele sorriso tranquilo que sempre conseguia acalmar qualquer dúvida dentro de mim. Com toda a delicadeza do mundo, nos permitíamos viver algo novo, algo nosso, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Com paciência e carinho, sentia cada detalhe dos nossos sentimentos tão verdadeiros de maneiras que eu nunca imaginei ser possível.
lado a lado, nos sentindo completos. Por um momento fiquei quieta, sentindo o quanto precisava da sua companhia. Meus dedos brincavam com a barra da sua camiseta molhada, sentindo o tecido grudado na sua pele, e eu me imaginei ali com ele por muito mais tempo. Ricardo, murmurei, minha voz sonolenta. Ele respondeu. Obrigada por hoje. Por tudo. Não me agradeça. É você quem me faz sentir assim feliz, totalmente feliz. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso no rosto, sabendo que independentemente do que o futuro reservasse, eu tinha encontrado alguém especial. Alguém que fazia meu coração bater mais forte, que me fazia sentir viva, tanto quanto aqueles passeios de bicicleta que tanto amava. E aliás, assim como a roda da minha bicicleta depois daquele tombo não era mais a mesma, pois fora marcada pelos arranhões da queda, eu também não era. Mas essa mudança era boa, exatamente o que eu precisava. Já que depois dele eu sabia que a vida tinha mais cores e texturas e ia muito além do vento no rosto ou das rodas girando sob meus pés. Agora eu tinha Ricardo e ele tinha mim. Aquele domingo chuvoso foi apenas o começo. Nós tínhamos encontrado um ao outro no meio da tempestade, e a conexão entre nós era inegável. Mas a vida, como um bom enredo, sempre guarda surpresas. Mal sabia eu que aquele porto seguro seria testado. Ricardo e eu tínhamos construído algo lindo, forte. Mas o destino, ou talvez uma força maior, estava prestes a nos desafiar. Algo estava no horizonte, algo que poderia abalar as fundações do que construímos. Algo que nos faria questionar se o nosso amor seria forte o suficiente para superar o que estava por vir. O tempo estava para nos mostrar que nem todos os caminhos são planos, e que a felicidade, às vezes, precisa de um desvio inesperado para encontrar seu verdadeiro rumo. E esse desvio estava prestes a começar.